Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à disciplina Propriedades Físicas e Mecânicas da Madeira, ministrada dentro do curso de Engenharia Florestal da Unemate, do campus de Alta Floresta, no semestre letivo suplementar excepcional 2020/4, onde nessa videoaula nós iremos tratar aqui do estudo das propriedades térmicas da madeira. E nesse caso, novamente, recomendo como referencial teórico dessa aula a apostila do professor Dr. João Carlos Moreschi, da Universidade Federal, a apostila Propriedades da Madeira. A todos vocês, eu desejo uma ótima videoaula e vamos lá. Quando se fala em propriedades térmicas da madeira, está se referindo às propriedades que se referem ao comportamento da madeira em função do calor. Quando elas são submetidas a uma fonte de calor, qual é o comportamento que a madeira vai apresentar frente a essa fonte externa de calor? E nesse caso aí, dentre as propriedades térmicas, as mais importantes, nós temos a condutividade térmica, o calor específico, a transmissão térmica e a expansão térmica. Nessa videoaula, especificamente, nós iremos tratar das duas primeiras, iniciando pela condutividade térmica, que se refere à medida da taxa de fluxo de calor através de materiais submetidos a um gradiente de temperatura expresso em quilocalorias por metro por hora por grau Celsius. A condutividade térmica ela pode ser avaliada para vários materiais, incluindo a madeira. E é uma propriedade que ela apresenta importância prática. Ela tem importância, por exemplo, quando se pretende fazer o isolamento de temperatura em edificações, seja quando eu quero fazer o isolamento de calor em ambientes onde a temperatura ela é um pouco mais baixa, né? Em especial em países, né, onde de clima mais frio ou que o inverno ele é mais gelado, ou até mesmo o isolamento do frio, em especial em cidades, países onde, né, se tem um período do ano mais quente, né, ou durante todo o ano, como acontece aí no município de Alta Floresta, dentro do nosso querido estado do Mato Grosso, ou até mesmo, né, em países onde que eu tenho ali um verão mais quente. E esse isolamento da temperatura pode ser feito durante o projeto de engenharia. Como também a condutividade térmica ela apresenta importância na industrialização da madeira, quando se utilizam processos que usam o calor, como, por exemplo, o aquecimento, a vaporização, o cozimento, que hoje é tão comum, principalmente, né, nos processos mais automatizados, como, por exemplo, de fabricação de produtos de madeira, tais como os painéis reconstituídos. Então, é uma propriedade que se torna importante, de maneira aí que a madeira ela venha a ser melhor utilizada, né? Seja madeira sólida ou seja os painéis de madeira, né? De forma que ela tenha aí um melhor uso tecnológico. A madeira ela tem baixo coeficiente de condutividade térmica. O coeficiente de condutividade térmica nada mais é do que, né, a avaliação quantitativa da condutividade térmica, denominada aqui de coeficiente de condutividade térmica, que caracteriza a madeira como um bom isolante térmico. Além da madeira ser um bom isolante elétrico, igual nós vimos na aula número 9, a madeira também é um bom isolante térmico, o que caracteriza ela como tendo um baixo coeficiente de condutividade térmica. Essa condutividade térmica é, né,
é o coeficiente que eu uso, né, para determinar a condutividade térmica de um material. E esse coeficiente de condutividade térmica, em termos teóricos, ele indica a quantidade de calor conduzido através de um cubo de 1 metro cúbico, quando submetido à diferença de temperatura de 1 grau entre seus lados opostos, em sentidos anatômicos definidos. Se a gente for observar essa figura, a gente vê que na esquerda da figura a gente tem ali, né, uma fonte de submissão de calor, né, uma fonte de calor, onde eu tenho uma temperatura X mais 1 grau Celsius, sendo que do outro lado eu vou ter ali, né, apenas a temperatura de X graus. Ou seja, eu vou estar avaliando o fluxo de calor quando a madeira ela é submetida a um gradiente de temperatura, que na verdade aí, né, esse gradiente entre dois pontos definidos, tendo ali a diferença, né, de uma temperatura de 1 grau. E a gente vê também, ao lado dessa figura, uma fórmula que ajuda, no caso aí, a estimar a condutividade térmica da madeira. Existem na literatura alguns modelos que, com base no valor da densidade da madeira, eu consigo, com base nesse valor, estimar a condutividade térmica da madeira, permitindo então, né, esse valor ser utilizado em outras fórmulas para fazer, né, projetar a madeira para ser utilizada, né, aí como, por exemplo, fonte de isolamento de calor ou mesmo fonte de isolamento de frio. O coeficiente de condutividade térmica aqui está sendo representado pela letra grega lambda. A gente tem que quanto maior o coeficiente de condutividade térmica, maior vai ser a condução de calor feita por um material. Como nós vimos anteriormente, a madeira ela apresenta uma baixa condutividade térmica, o que caracteriza ela até como um bom isolante térmico. Nesse caso, então, né, a gente tem que, para que um material seja um bom isolante térmico, ele precisa ter um baixo valor de coeficiente de condutividade térmica. Nesse caso, a gente conclui, então, que a madeira ele tem um baixo valor de condutividade térmica, o que caracteriza ele, novamente falando, como um bom isolante térmico. Aqui a gente tem uma situação interessante. A gente tem aqui imagens de peças de madeira que passaram aí por um processo de carbonização. A gente tem no nosso imaginário que se uma peça de madeira pega fogo, ela vai pegar fogo e vai passar por uma combustão quase que rapidamente. É até mesmo isso aí é uma coisa que fica no imaginário popular. Mas será que toda peça de madeira ela pega fogo muito rápido? Será que uma casa de madeira, se ela vier a ter um incêndio, será que ela vai pegar fogo instantaneamente? Nem sempre. Ou, talvez melhor respondendo, não. Se eu tiver, né, um bom projeto construtivo, isso aí não vai acontecer. Tanto é que existem produtos para tratamento da madeira que retardam a ação do fogo por questão de segurança, caso, né, venha acontecer um incêndio em uma residência ou em um edifício que seja construído de madeira ou que tenha peças de madeira, eu tenho produtos específicos preventivos para se tratar a madeira, ou no caso aí, né, se eu projetar a madeira de uma tal maneira que ela também tenha dificuldade, né, de vir a ter um desabamento, a ter um acidente no caso aí de ocorrer um incêndio.
Se a gente for observar essas duas figuras que mostram a superfície transversal da madeira, tanto a figura superior no seu canto esquerdo, como também a figura inferior, a gente vê aqui peças de madeira que passaram por um processo que sofreram ali um incêndio, mas o que a gente observa? Apenas a camada superficial da madeira, ela sofreu o processo de carbonização devido à ação de um calor intenso, né? Quanto maior as dimensões de uma peça, principalmente considerando a sua dimensão transversal, mais difícil vai ser essa peça dela ser queimada. Por quê? Devido à madeira ter uma baixa condutividade térmica. Ela conduz pouco calor quando ela é colocada sobre um gradiente de temperatura. E mais interessante aqui, pessoal, a gente vê essa imagem que apareceu aqui agora, essas duas setinhas em amarelo. Aqui a gente tem um exemplo de um edifício que sofreu um acidente, sendo que esse edifício ele tinha peças de madeira e peças de metal. Após ter o incêndio, ter o desabamento, o que a gente observa nesse caso aqui? Que as peças de metal, elas vieram a ter um mal súbito, né? Devido aí, né, a sua dilatação, elas vieram aí até mesmo a cair, elas estão até mesmo em formato de V, enquanto que a madeira ela se manteve no seu lugar original. Ela teve um processo de carbonização, mas esse processo ele foi mais aí superficial. Até mesmo se vocês forem imaginar, se algum de vocês aí já teve a oportunidade de cozinhar num fogão de lenha, o fogão de lenha vocês bem sabem que ele não deve, a peça de madeira a ser utilizada como lenha, ela não deve ser uma peça muito grossa. Por quê? Se ela for uma peça muito grossa, ela não vai queimar com tanta rapidez quando comparada a uma peça de menor seção transversal, uma peça de menor espessura, uma peça de menor largura. Então, né, a gente vê porque isso aí, né, se ela fosse uma peça de grande largura, de grande espessura, eu teria ali um comprometimento da queima dessa peça devido aí à baixa condutividade térmica que a madeira apresenta. E aqui a gente tem aqui a possibilidade de ver alguns valores de coeficiente de condutividade térmica, onde a gente observa, né, que a madeira ela conduz calor com uma eficiência muito maior, ela conduz mais calor do que o vácuo, do que o ar, do que o isopor e do que a lã de vidro. Mas, em compensação, a madeira, né? Aqui os exemplos de madeira representado pela madeira da balsa, pela chapa aglomerada e também pela madeira do pinheiro do Paraná, a gente vê que esses materiais eles apresentam uma menor condutividade térmica quando comparado a outros materiais, como o tijolo, a própria água, concreto armado e principalmente eles apresentam um coeficiente de condutividade térmica muito menor do que quando comparado ao cobre, ao alumínio e ao ferro. A gente vê então, né, novamente repetindo, a madeira ela apresenta um baixo valor de coeficiente de condutividade térmica, o que caracteriza a madeira como um bom isolante térmico. O que faz a madeira ser um bom isolante térmico? Isso é explicado pela própria estrutura lenhosa da madeira, que naturalmente apresenta uma baixa condutividade térmica e também devido ao fato da madeira ser um material poroso. O que é os poros da madeira? Esses poros eles correspondem ao lume celular das células. E nesse caso aí, a madeira, quando ela está na árvore viva, esses poros eles estão aí, no caso, né, preenchidos quase que integralmente
de água. Quando essa madeira é retirada da árvore viva e colocada para secar, essa água ela vai ser perdida. E antes, o local que era preenchido por água vai ser agora preenchida por ar. Então, a madeira seca ao ar, ela vai ter ar dentro da sua estrutura porosa. E o ar, por sua vez, apresenta um coeficiente de condutividade térmica muito baixo, o que faz com que a madeira seca seja também um material com baixo coeficiente de condutividade térmica, nesse caso aí, né, transformando ela em um bom isolante térmico. A condução de relacionada à condução de calor na madeira, a gente vê que um valor mais ou menos característico da condutividade térmica da madeira é o valor de 0,12 quilocalorias por metro por hora por grau Celsius. É um valor aí, mas é um valor padrão, né? Um valor que não tende a, um valor médio que não tende a variar tanto. Mas a gente também tem outros conhecimentos. Outros deles está relacionado à própria anisotropia da madeira, ou seja, os diferentes comportamentos que a madeira apresenta nos diferentes planos de observação ou nas diferentes direções de observação, onde a gente vê que no sentido das fibras, o coeficiente de condutividade térmica ele é de 2,25 a 2,75 vezes maior do que no sentido perpendicular às fibras. Olha só para vocês verem, é um outro exemplo de anisotropia da madeira. Tanto a gente viu exemplos de anisotropia para a variação dimensional da madeira, ou seja, relacionada à contração e ao inchamento. A gente viu para a condutividade elétrica da madeira e agora a gente tem aí para a condutividade térmica da madeira, onde a gente vê que no sentido das fibras, o coeficiente de condutividade térmica ele é muito maior do que quando comparado ao sentido perpendicular, representado pelas direções tangencial e radial. E falando nelas, o sentido radial é cerca de 5 a 10 vezes maior do que no sentido tangencial, o que mostra também um outro exemplo de anisotropia da madeira relacionado à condutividade térmica, que é uma propriedade térmica da madeira. Aqui, pessoal, em seguida, né, continuando esse assunto, é mostrado uma equação, inclusive mostrada em um dos slides mais iniciais, que é um modelo que pode ser utilizado para estimar o coeficiente de condutividade térmica da madeira, onde nesse caso, né, eu tenho a fórmula feita para a madeira com umidade de 12%. Então, o coeficiente de condutividade térmica da madeira, 12% de umidade, é igual a 1,168 vezes a densidade aparente da madeira, 12% de umidade, mais 0,022. Onde eu vou ter, nesse caso aqui, né, onde eu vou ter o coeficiente de condutividade térmica da madeira. Em geral, pessoal, a gente tem que quanto maior a densidade da madeira, mais material lenhoso, mais parede celular a gente vai ter na madeira. Com isso, menor vai ser a sua quantidade de ar. O ar, por sua vez, é um material que possui uma menor condutividade térmica que a madeira. Então, consequentemente, madeiras de maior densidade são madeiras que apresentam maior coeficiente de condutividade térmica. Inclusive, se vocês voltarem naquela tabela que eu acabei de mostrar para vocês, mais no início dessa videoaula, que mostra os valores, né, de coeficiente de condutividade térmica
para os materiais, vocês vão ver que a madeira de balsa é uma madeira que apresenta um baixo valor de lambda. Por quê? Porque ela é uma das madeiras de menor densidade que existem. Então, aí o que caracteriza como sendo, né, esse valor aí de baixa condutividade térmica. Em geral, quanto maior a umidade da madeira, maior é o valor do coeficiente de condutividade térmica. Por quê? Porque a condutividade térmica da água é um valor de 0,5 quilocaloria por metro por hora por grau Celsius. Então, a madeira mais úmida ela vai ter um maior coeficiente de condutividade térmica devido o coeficiente de condutividade térmica da água ser maior do que esse valor para a própria madeira. Quanto maior o teor de extrativos da madeira, maior vai ser também o seu coeficiente de condutividade térmica, como também quanto maior a temperatura da madeira, maior vai ser também aí o seu coeficiente de condutividade térmica. E na prática, o coeficiente de condutividade térmica ele é utilizado para cálculos da transmissão térmica, né? Que é, nesse caso aí, uma outra propriedade térmica da madeira que nós vamos estudar mais adiante. A segunda propriedade que nós vamos ver aqui nessa videoaula é o calor específico, que corresponde à relação entre a capacidade de aquecimento de um material e a capacidade de aquecimento da água. Sendo que a capacidade de aquecimento de um material representa a quantidade de energia térmica necessária para causar a troca de uma unidade da temperatura em uma unidade de massa desse material, ou seja, fazer ali, né, a alteração o quanto de energia que eu preciso para alterar a temperatura de um material em uma unidade. Sendo que no sistema métrico decimal, para aquecer a água, é necessário 1 quilocaloria por quilo por graus Celsius. Aqui, pessoal, a gente tem uma tabela que indica que os valores de alguns materiais relacionados ao seu calor específico. Aqui a gente viu das explicações anteriores que a madeira ela apresenta um baixo valor de condutividade térmica. Mas com base nos materiais aqui apresentados, a gente vê que a madeira ela apresenta aí um maior valor de calor específico, quando comparados aos metais, quando comparado ao concreto, ao tijolo, às pedras e ao próprio ar. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que é mais fácil eu aquecer a madeira ou eu aquecer um metal? É mais fácil eu aquecer um concreto, um tijolo, uma pedra ou ar, ou é mais fácil eu aquecer a madeira? Nesse caso, pessoal, a gente vê, né, que quanto maior o calor específico de um material, mais energia eu vou precisar para fazer com que esse material ele troque uma unidade uma unidade de temperatura da sua temperatura com base na sua massa. A interpretação que a gente tem dessa tabela é que ao se aplicar uma determinada quantidade de calor nesses materiais, a madeira irá demorar mais para aquecer em relação aos metais, concretos, tijolos, pedras e o ar. No entanto, é mais fácil aquecer a madeira do que aquecer a água. Então, o que a gente vê? Se a gente for comparar a madeira com os metais, a gente vê que a madeira possui um menor coeficiente de condutividade térmica, mas a madeira também possui um maior calor específico quando comparado aos metais.
E sobre o calor específico, outras considerações, que o calor específico ele é dependente da temperatura e também dependente da umidade da madeira. A gente tem que quanto maior a umidade da madeira ou quanto maior a sua temperatura, maior vai ser o seu valor do calor específico. Em geral, o calor específico não é dependente da densidade e da espécie de madeira. Variações da densidade da madeira não afetam os valores do calor específico. E o calor específico da madeira, ele pode ser estimado a partir de vários modelos disponíveis na literatura. Aqui, pessoal, a gente tem a gente tem algo interessante aqui para ser comentado. O calor específico da madeira seca o caracteriza como adequado para várias utilizações, como o uso em colher de pau, palito de fósforo, etc. Sempre quando eu estou em aula presencial, eu sempre gosto de dar o exemplo de você estar cozinhando o angu ou a polenta, né? Quando a gente vai estar fazendo uma polenta na casa da gente, né? Quando a gente vai colocar ali o fubá na água, o que a gente usa para misturar aquela mistura do fubá com a água? A gente utiliza uma colher de pau ou uma colher de alumínio? A gente vai utilizar uma colher de pau, uma colher de madeira. Por quê? Porque essa colher ela não vai aquecer, enquanto que a colher de alumínio ela vai, né, ou de outro metal, ela vai estar aí sendo aquecida. Por quê? Porque é muito mais fácil aquecer um metal, né, do que aquecer a madeira. Pessoal, nessa parte da aula eu até peço desculpas, eu falei colher de alumínio, mas eu não estou muito certo se é o alumínio que é usado aí para fazer a colher. Se for, se não for, vocês desconsiderem aí. Bem, pessoal, o que eu tinha para comentar com vocês nessa videoaula era isso. Se ficou alguma dúvida, não deixem aí de entrar em contato comigo. A todos vocês, obrigado e um grande abraço.